Pedro Silva é professor de Artes Visuais do ensino básico e secundário e colaborador do projeto Estudo em Casa. É formando em Arquitetura e é atualmente doutorando na especialidade de Desenho na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e investigador do Centro de Investigação em Belas Artes. O seu projeto de investigação centra-se no ensino do desenho e na literacia visual. Bem-vindos ao webinar A Ciência do Desenho, mais uma iniciativa do projeto Estudo em Casa. Olá, o meu nome é Maria, estou aqui com a Inês e somos alunas da Escola Secundária de Lousada. Olá, eu sou a Bruna Teixeira e estudo no agrupamento Escola de Lousada Oeste. Hoje vamos nos debruçar sobre o desenho nas suas diferentes funções e na sua relação com a comunicação e o pensamento visual. Para tal, contamos com a presença do professor Pedro Silva, docente de Artes Visuais. Podem ir colocando questões na caixa de diálogo que há, que estas serão respondidas pelo professor Pedro após a sua apresentação. Este webinar ficará posteriormente disponível, tal como os anteriores, na página do projeto em estudoemcasa.apoio.dge.mec.pt. Agora sim, professor Pedro, a palavra é sua. Olá, boa tarde, obrigado pela apresentação e obrigado a todos os que estão presentes hoje. Meu nome é Pedro Silva, sou professor de Artes Visuais, ou seja, dou desenho, educação visual de terceiro ciclo, história da arte, etc. Vou começar por partilhar aqui a tela. Só um segundinho para pôr aqui a partilha a funcionar. Suponho que já estejam a ver aqui o primeiro slide. Então, vamos começar por que a ciência do desenho. E este tema nasce pelo facto de eu ser doutorando, estou a tirar o doutoramento na especialidade de desenho em Belas Artes, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. E durante a minha investigação, das várias coisas que fui encontrando e investigando, deparei-me com um conceito, não com um conceito, mas com um grupo de estudo que se chama Thinking Through Drawing, ou Pensar através do Desenho, e que coloca o desenho numa outra perspectiva, para lá das artes visuais. Aqui num primeiro aspecto, começa a olhar para o desenho não como fazendo parte das artes visuais, mas como sendo algo maior. Ou seja, as artes visuais estão dentro do desenho e não o oposto. E, para além das artes visuais, o desenho está presente nas engenharias, nas ciências, em disciplinas mais técnicas, como a arquitetura ou o design, que apesar de estarem ligadas às artes visuais, têm uma linguagem própria. Portanto, da mesma forma que a matemática ajuda a desenvolver o raciocínio, também o desenho é uma forma de expressar raciocínio e a forma como nós o ensinamos também pode ajudar a desenvolver esse raciocínio. Ou seja, criando novas redes neurais, criando novas sinapses e ajudando-nos a ver o mundo de outra forma. Portanto, a ideia aqui é desassociar o desenho como domínio exclusivo das artes visuais e apresentá-lo como uma linguagem e uma forma autónoma de pensar e que cada vez é mais importante para um mundo cheio de ecrãs e de imagens que nós vivemos hoje. Este primeiro, não é o primeiro slide, este segundo slide é uma representação de como os nossos sentidos, se fossem comparados à tecnologia que nós utilizamos, informática, que cada parte dos nossos sentidos ocuparia. Neste caso, o gráfico representa a quantidade de informação que cada um dos nossos órgãos sensoriais recebe a cada segundo. E a azul, a grande, temos 1250 megabits por segundo, que é
a largura de banda de uma rede de computadores. Depois temos o tato, que é equivalente à velocidade de uma pen USB. A audição e o olfato são equiparáveis à velocidade de um disco rígido. Neste caso, os discos rígidos antigos, não os atuais SSD, que são mais rápidos. O paladar terá mais ou menos a quantidade de dados de uma calculadora de bolso, e aquele quadradinho branco pequenino no cantinho deste gráfico é a capacidade, é a informação da qual nós temos percepção, ou seja, de toda esta quantidade de informação absurda que nós estamos constantemente a receber, há uma quantidade ínfima da qual somos conscientes. E esse é um dos motivos porque o desenho em parte é difícil, porque nós temos que desligar várias funções no nosso cérebro, por assim dizer, para analisarmos aquilo que temos à nossa frente quando estamos a desenhar à vista. Mas aqui a ideia deste webinar não é falar tanto deste desenho à vista, aquele desenho que não é toda a gente, mas que 90% das pessoas dizem não sei desenhar, mas passarmos um pouco além desse não saber desenhar e vermos o desenho de outra forma. E o próprio termo ciência do desenho vem de Francisco de Holanda e que mais à frente irei falar dele. Para já, e para deixar um primeiro desafio, pensar visualmente. O pensamento visual é uma forma de exprimir ideias através de imagens. Ou seja, muitas vezes, alguns de vós que são de artes visuais gostam de rabiscar e fazer uns desenhos nas bordas dos cadernos e que às vezes os professores implicam, porque parece que estamos distraídos, eu tinha esse hábito, mas muitas vezes nós podemos encaminhar esse impulso para desenhar, para criar associações visuais e construir associações de ideias para nos ajudar a reter informação. Não só para ajudar a reter informação, mas também para criar informação nova. Ou seja, em trabalhos de grupo, em brainstormings, quando queremos criar algo novo, podemos recorrer a processos criativos para criar novas ideias. Esses processos criativos podem ser visuais. Há alguns jogos que vocês podem conhecer, tipo Pictionary ou outros jogos de mímicas e desenho, que são ótimos para estimular um pouco a criatividade, mas nós podemos criar então mapas mentais em que, a partir de um tópico, podemos criar um diagrama em árvore em que vamos ramificando ideias, ou uma associação incorrente, em que vamos associando palavras umas às outras e criando novos conceitos e associando conceitos. Ou uma associação em flor, neste caso, eu coloquei a ideia de sol no centro da flor e depois as pétalas têm palavras associadas à palavra sol, mas que poderia ter uma segunda linha de pétalas ou uma terceira linha de pétalas para criar e formar novas ideias. Nesta questão da associação de ideias, ajuda-nos a transformar conhecimento em novas ideias. E o conhecimento é algo que é essencial no desenho. Ou seja, nós associamos muito o desenho ao jeito, que é um termo que eu não gosto, prefiro utilizar o termo aptidão, e que o desenho depende da aptidão, mas não só. E nós podemos utilizá-lo como ferramenta. Algumas das associações de formas ou jogos de associações de ideias que podemos utilizar são colagens, os Cadaver Ski, que é um jogo surrealista, Gratage, poesia blackout, são formas de criar jogos de ideias. Também podemos criar jogos de associação de imagens, ou então criar ideias através da sugestão. Eu usei ali aquela palavra pareidolia, que é um termo que explica o fenómeno de quando olhamos para uma tomada elétrica e vemos lá um rosto com um sorriso, ou vemos a forma do rato Mickey numa nuvem, ou algumas pessoas, alguns teóricos da conspiração veem construções e figuras humanas em Marte. Já o Leonardo da Vinci falava de que quando os seus discípulos estavam um pouco mais desinspirados, poderiam utilizar
procurar nas manchas das paredes, nas manchas de umidade no reboco, formas e ideias para desenhar. Portanto, o desafio que eu vos deixo é utilizarem a associação de ideias para criar um doodle deste webinar. Nos outros webinars do Estudo em Casa, eu andei a criar doodles de cada um deles, e aqui a ideia é livremente, eu peço desculpa que tenho aqui o comando, carreguei sem querer no botão, a ideia é, conforme eu vou falando, ou nos outros webinars os oradores iam falando, eu ia pegando em ideias e ia desenhando e usando também a palavra escrita, setas, etc., para criar uma associação de ideias e criar um resumo visual do webinar. Portanto, neste momento estão, se não me engano, 2 turmas das 2 escolas que estão da Lousada, estão a fazer o doodle deste webinar, mas os outros participantes, se tiverem um pedaço de papel e algum riscador ou um outro material qualquer, um tablet que tenha uma aplicação de desenho, podem fazer o vosso próprio resumo visual deste webinar. Então, saltando aqui do pensamento visual, vamos começar pelo princípio. E o princípio tem a ver de onde nasce o desenho. E imensos escritores, autores já falaram sobre o assunto, de onde é que nasce o desenho. Nós temos registros em pinturas rupestres do Paleolítico de pinturas e de desenhos nas paredes, mas temos coisas anteriores ao Paleolítico. Há registros de petroglifos com mais de 1 milhão de anos, portanto, antes de sermos Homo sapiens, já os nossos antepassados riscavam. E isto deve-se à associação do desenho com a linguagem e com a comunicação. E alguns estudos indicam que a linguagem oral evoluiu com os seres humanos, mas que a linguagem gestual evoluiu em simultâneo. E o desenho está muito relacionado com o gesto. Algo tão simples como qualquer antepassado nosso pegar numa pedra ou numa lança e projetá-la para atingir um qualquer animal que estaria a caçar, envolve não só o gesto, mas um pensamento abstrato, mas também o desenhar da trajetória para aquele objeto ir atingir aquele determinado alvo. Portanto, o desenho, o pensar visualmente, aquilo que está por trás do desenho, tem acompanhado a evolução do ser humano há milhares, se não mesmo milhões de anos. E numa publicação recente, um grupo de investigadores concluiu que as pinturas rupestres que encontramos nas grutas têm um efeito interessante quando colocadas sobre a iluminação de fogo. Isto para mostrar um pouco que aquelas imagens não são simplesmente imagens estáticas, mas que a iluminação das fogueiras criava uma espécie de movimento inerente às imagens que levou os investigadores a dizer que seriam os primeiros desenhos animados. E o que leva a pensar também qual era a função destes desenhos. Um auxílio visual para contar histórias, um registro, algo mais simbólico e mais ritual. Nós não sabemos, mas sabemos que os nossos antepassados desenhavam e que o desenho é uma parte intrínseca dos seres humanos. Portanto, resumindo, é que o desenho nasce do gesto, enquanto forma de comunicação antecede a fala. O desenho é um processo neurológico que antecede o gesto e o registro sobre a folha de papel. E o desenho está relacionado com o campo das ideias e do intelecto. Portanto, nós podemos pensar visualmente e às vezes é mais fácil observar uma imagem do que escrever 1000 palavras. E outra questão, que é o impulso do desenho. Um professor de desenho do início do século XX, Kimon Nicolaides, falava
que o impulso para desenhar é natural. E nós conseguimos observar isso principalmente nas crianças mais pequenas, em idades pré-escolares, que rapidamente pegam num lápis e riscam e fazem garatujas, mas aos poucos nós vamos perdendo essa vontade de desenhar, porque o nosso impulso para comunicar passa da expressão gráfica e do gesto para uma expressão oral. Conforme vamos aprendendo a falar, vamos perdendo essa capacidade, não a capacidade, mas o impulso para comunicar de uma forma mais visual. E falando em comunicação, é imprescindível falar da escrita. E a escrita evolui do desenho. Portanto, à medida que a linguagem humana se tornou mais complexa e mais abstrata, e conforme as sociedades se foram transformando em culturas mais complexas, houve uma necessidade de codificar a linguagem. E essa primeira codificação começa com pictogramas, que são quase representações de objetos, ou de animais, ou de figuras simplificados. O boi derivou para a letra A, que é o símbolo Aleph, mas outras formas, desde o peixe ou uma figura humana, foram evoluindo para a nossa escrita. Mas ainda existem escritas ideográficas que retêm muito a forma essencial do pictograma para representar ideias e conceitos. Portanto, até nesse aspecto, nós estamos, quando escrevemos, em certa medida também estamos a desenhar, se estamos a registar as nossas ideias, estamos a solicitar ao nosso imaginário todos aqueles referentes visuais que nós temos e a transformá-los em símbolos escritos. E algo que devem reter em termos do desenho, e deste desenho que estou aqui a falar, é que os desenhos não são feitos para serem bonitos, nem para serem artísticos, mas são uma forma de comunicação. Passamos então para o Francisco de Holanda, arquiteto, pintor português, também pensador do Renascimento, e é ele que eu fui buscar este termo de ciência do desenho, porque para Francisco de Holanda o ato de desenhar carecia de conhecimento, ou seja, ele fez uma viagem à Itália e falou com alguns dos grandes mestres da altura, incluindo Miguel Ângelo, e o que ele observou é que aqueles grandes mestres tinham um conhecimento por trás, que não era só uma questão técnica de aptidão ou de jeito para desenhar ou de pintar. Eles tinham um conhecimento para além dessas técnicas. Então ele separa um pouco o desenho enquanto conhecimento do desenho enquanto técnica. E aí ele vai à raiz da palavra desenho, que nós conseguimos encontrar na palavra design, que quer dizer concepção. Desenhar é conceber coisas. Ao contrário do debuxo, que é uma expressão antiga portuguesa, que se referia ao ato, ao risco mesmo, ao rascunho, ao esquiço. Portanto, há aqui uma separação do termo desenho como ato intelectual, de raciocínio, de gerir o conhecimento para criar novas coisas. Portanto, ele reconhecia que havia um desenho artístico, que havia um desenho não artístico, que dependia também de outros tipos de conhecimento. E tal como a escrita e o cálculo, o desenho é uma ferramenta que vai para além das artes visuais. A escrita não é só literatura, a matemática não é só matemática pura, depois associa-se à biologia e à física e à química, e que nós temos que ver que o desenho não é só uma forma de representar o mundo. Há um desenho artístico que nós podemos utilizar para representar o mundo, mas há um outro desenho que deve ser cultivado e fomentado para nos ajudar a ser mais criativos.
porque a criatividade também não é exclusiva das artes, também pode ser utilizada nas ciências. Ora, sendo que o desenho não é apenas arte, apresento-vos aqui um desenho técnico de um avião da Segunda Guerra Mundial, mas aqui é o desenho na sua vertente mais esquemática, quase é uma versão mais, não queria dizer, em certa medida simbólica. E que este tipo de desenho está um pouco por todo lado no mundo industrializado. De facto, não existiria mundo industrializado sem o desenho. Se nós pensarmos que a construção das próprias fábricas na Revolução Industrial implicou o desenho daquelas máquinas e o desenho dos produtos que iam ser produzidos naquelas máquinas. Portanto, o desenho é parte essencial da Revolução industrial e da revolução tecnológica que ainda vivemos hoje em dia. Mas há uma certa tendência para associar demasiado à componente das artes visuais. Mas eu estou a pensar também, enquanto a minha formação inicial enquanto arquiteto, a forma como se utiliza o desenho como forma de pesquisa, em que nós temos um edifício para desenhar, temos um espaço urbano para preencher e começamos um processo de análise, não só do espaço em que temos que desenhar o edifício ou que temos que implantar o edifício, mas das necessidades daquele edifício, da volumetria, da orientação solar, da morfologia do terreno. Tudo isso é utilizado em simultâneo quando estamos a fazer um esboço. E quem diz a arquitetura diz o design, como é que alguém vai segurar um determinado objeto, de que materiais é que é feito, o seu peso, tudo isso é pensado na altura em que ele está a ser desenhado. Ou seja, há uma componente não só visual, mas, como o Francisco de Holanda dizia, de conhecimento dos materiais, dos regulamentos, das normas, para conseguirmos chegar a um determinado ponto. Mas não é só a arquitetura, o design ou a engenharia civil, que depende também muito do desenho. Se nós olharmos para áreas como a biologia, a arqueologia, o desenho continua a ser uma ferramenta útil nestas ciências e nestas profissões. Não só para registro, mas também na comunicação em ciência. Por exemplo, aqui temos desenhos de Galileu. Ele, quando começou a fazer as suas primeiras observações por telescópio da Lua e também de Vênus, foi registando, não havendo máquinas fotográficas ou outras formas de registro, ele desenhou aquilo que observava. E os desenhos são extremamente detalhados. E isto para mostrar que o desenho não é um exclusivo das artes visuais. Ele está para as artes visuais como o alfabeto está para a escrita, ou como os números estão para o cálculo. E lá está. Saber desenhar não obriga que ninguém seja um Leonardo da Vinci, como saber escrever não obriga ninguém a ser um José Saramago. Mas é preciso olhar para o desenho como uma ferramenta para comunicar. Não só para registar ideias, mas também para ajudar a pensar. Tal desenho enquanto pensamento. Há detalhes nestes desenhos, por exemplo, que num dia de lua de quarto minguante ou de quarto crescente, como estão aqui algumas das observações do Galileu, nós não conseguimos observar a olho nu. Portanto, o saber ver e o saber observar é tão importante para um biólogo ou para um astrónomo como é para um artista visual. E falando em Galileu, outros artistas utilizaram o desenho para expressar as suas ideias. Gottfried Leibniz
fazia desenhos e rascunhos nos textos que escrevia, nos seus cadernos. Aqui temos alguns desenhos da sua proposta para uma máquina calculadora manual, mecânica. O Théodore e a Marcella Bovary registaram os primeiros cromossomas visualmente em divisões celulares, e os desenhos deles são extremamente detalhados. Mesmo as primeiras fotografias tiradas por microscopia não tinham tanto detalhe quanto o desenho do Théodore e da Marcella Bovary. Portanto, o ter a capacidade de representar aquilo que se vê e as ideias visualmente é muito importante. O Marcel Proust e o Wittgenstein também são dois exemplos de filósofos que escreviam e também faziam os doodles e os seus desenhos nas margens dos seus cadernos, porque os ajudava a focar as ideias e a registar melhor visualmente as suas ideias. Passamos aqui para as STEAM. STEAM quer dizer Ciências, Tecnologias, Engenharias, Arte e Matemática. E é um movimento na área da educação que quer incluir as artes dentro do ensino das ciências, das tecnologias, quer como forma de ajudar a aprender. Um dos exemplos desse tipo de ajudar a aprender, não querendo fazer publicidade, é um site chamado Brilliant, em que eles utilizam uma componente visual muito grande para ensinar matemática e ciências. Mas se nós andarmos um pouco para trás e olharmos para a forma como inicialmente se ensina a matemática, muitas vezes no primeiro ciclo, há uma grande componente visual associada à matemática. Os alunos verem que 4 maçãs mais 4 maçãs dá 8 maçãs, e não estar a apresentar elementos abstratos como números, ajuda as crianças a absorver mais essa informação. Portanto, às vezes ouvimos a expressão: percebeste ou queres que eu faça um desenho? Quase como se de uma forma quase ofensiva, mas se formos a ver bem não é assim tão ofensivo quanto isto, porque nós somos todos diferentes e há quem tenha uma capacidade enorme de recolher informação visualmente, há quem leia e retenha informação a ler, há quem consiga seguir um cálculo matemático e repeti-lo com facilidade. Portanto, a ideia aqui das STEAM é sairmos de uma forma de ensino muito estanque e tentarmos alargar os princípios da educação visual e da literacia visual nas aprendizagens de áreas que, por norma, parecem e são complexas. Portanto, é fácil, e falo por mim, era mais fácil para mim acompanhar um ensino mais gráfico do que seguir algo muito teórico, e acabava sempre por me distrair muito e começava a fazer os tais rabiscos. Muitas vezes eu conseguia acompanhar os rabiscos, as aulas, fazendo os rabiscos associados àquilo que se estava a passar. E é um bocado aquele desafio do início do webinar. Portanto, sim, se não se estás a ver bem o que tentam explicar, tenta com um desenho. E pensar fora da caixa implica ser criativo, ter um lado de criatividade, o ver as coisas de uma outra perspectiva. E às vezes, se pensarmos um pouco mais como um artista, de uma forma menos convencional, pode-nos ajudar a transmitir melhor as nossas ideias e a seguir caminhos que às vezes não pensaríamos seguir.
Então, este gráfico que vos apresento aqui é uma representação visual daquilo que eu acho que é o desenho. Há diferentes tipos de desenho, os desenhos de representação simbólica, de representação abstrata, de representação do real e de representação conceptual. E os desenhos de representação do real é aquele tipo de desenho que se ensina em artes visuais, o aprender a ver, o aprender o traçado, e não só, porque depois temos todos os elementos da comunicação visual, desde a linha, a textura, todos esses elementos da cor, o valor, que são úteis para as artes visuais. E daí haver aqui uma ligação à pintura, ligação ao desenho à vista, também em parte ao desenho de memória e ao desenho gestual. Depois, em cima temos a representação abstrata, e isto é o desenvolvimento de ideias abstratas, em parte, é aquilo que levou ao desenvolvimento da escrita, porque conforme há uma evolução da linguagem e as sociedades se tornam mais complexas, há uma necessidade de criar conceitos que são abstratos e que não têm representação ou referente visual. Portanto, o abstrato é aquilo que está num nível fora da realidade. Os números são conceitos abstratos. Mas esta representação abstrata ajuda-nos a pensar de formas diferentes. Por exemplo, a representação de um modelo de um átomo. Nós temos aquela ideia da representação planetária, com o núcleo no centro e com os eletrões que andam à volta. Mas esse conceito foi evoluindo ao longo do século XX, mas o conceito atual, ou se calhar mais exato do que é um átomo, ou do que é que são os eletrões em torno do átomo, não é um modelo planetário, mas é o que eles chamam uma nuvem de probabilidades. E como é que nós representamos visualmente uma nuvem de probabilidades? E quem diz uma nuvem de probabilidades diz a dupla hélice do ADN e outros conceitos que foram sendo criados ou descobertos pela ciência, mas que a necessidade da ciência comunicar para quem não é perito leva a uma simplificação e uma necessidade de comunicar mais visualmente esses conceitos. Depois temos aqui a representação simbólica, que pode-se associar um bocado à representação abstrata, mas na representação simbólica temos a escrita, os ideogramas, os pictogramas, os números, que apesar de serem conceitos abstratos, também podem ser representação de coisas físicas, não é? 4 maçãs ou 5 laranjas, nós podemos trocar a representação visual daquelas laranjas por um símbolo 5. Portanto, a representação simbólica também surge da necessidade de criar conceitos que também que, sendo associados à realidade, são mais complexos. Nós temos uma noção do que é paz, sem ser uma coisa muito abstrata, mas a sua representação normalmente é simbólica. Temos uma pomba branca com o ramo de oliveira. E nesta representação simbólica também temos tudo o que são desenhos técnicos, mapas, diagramas, esquemas, gráficos, que nos ajudam a interpretar a informação e a comunicar visualmente. Por exemplo, no caso dos desenhos técnicos, não passaria pela cabeça de ninguém desenhar um edifício ou um automóvel tal qual ele é na realidade. Ele tem que ser desenhado de uma forma esquemática para ser entendido por aqueles que vão construir ou que vão montar um determinado objeto. E eu aqui associo um bocado esta representação simbólica, no caso dos desenhos técnicos e dos esquemas e diagramas, também ao pensamento científico, que se associa à representação conceptual. E aqui a representação conceptual, alguém poderia dizer, mas isto é um bocado como a abstração.
Sim e não. Aqui eu coloco o desenho conceptual como uma forma de pensamento, em que é o desenho dinâmico, em que nós estamos a desenhar e estamos a produzir o tal desenho de esboço ou de esquiço da arquitetura, do design, o desenho vetorial da física, em que eu represento forças. Todo esse tipo de desenho de exploração de ideias está no território da representação conceptual. Temos os esboços, os esquiços, os doodles que pedi que desenhassem ao início do webinar, e o que eu chamo de desenho exploratório, que é simplesmente aqueles tais desenhos na margem das folhas dos filósofos, em que acabam por servir como um escape ao pensamento e que nos ajudam a voltar a focar. Portanto, quando me dizem não sei desenhar, eu fico em parte, não quer dizer aborrecido, mas rejeito um bocado essa ideia do não sei desenhar. Todos sabemos desenhar e todos em parte temos o impulso de comunicar. E eu às vezes pergunto, mas não sabe desenhar o quê ou com quem? Porque há aqui uma questão de expectativa. Se alguém vai para uma aula de educação física ou para uma aula de matemática e não esperam que ele seja o Cristiano Ronaldo ou o Einstein, também não é expectável que, ao desenharmos, sejamos o próximo Picasso ou o próximo Leonardo da Vinci. E tal como só uma pequena quantidade de pessoas é que conseguem desenhar a um determinado nível, só uma pequena quantidade de pessoas consegue escrever ao nível de um Camões ou de uma Pessoa, ou consegue fazer cálculos ao nível do Einstein ou de outro cientista desse nível. Portanto, o desenho é, entre outras coisas, um processo mental. É uma forma de processar e gerir informação. E que é o mesmo que nós fazemos com a escrita e com o cálculo. Portanto, não devemos pô-lo de parte como algo que é exclusivo das artes visuais ou dos artistas. A questão não é tanto se sabem desenhar, como o Da Vinci, mas se sabem usar os desenhos para potenciar as vossas aprendizagens, para ajudar a entender melhor conceitos ou até para fazer contas. No mundo em que as máquinas farão os mais comuns e mundanos trabalhos, o engenho e a criatividade serão as melhores ferramentas para não nos tornarmos nós obsoletos por essas máquinas. Obrigado por este bocadinho, e agora estou disponível para as vossas perguntas. Queremos desde já agradecer ao professor Pedro Silva e, além disso, dizer que temos a caixa de perguntas abertas e já vamos questionar uma que achamos interessante. Será que podemos, professor? Claro que sim. Porque será que há línguas escritas mais visuais do que outras? Os kanji japoneses, por exemplo, são verdadeiros ideogramas. Será uma questão cultural também? Eu acho que sim, e a língua japonesa é muito interessante nisso, porque eles misturam hiraganas e katakanas com kanji. Ou seja, eles têm uma escrita que é silábica, ao mesmo tempo que utilizam conceitos visuais em ideogramas. E isto tem a ver com como a cultura japonesa evoluiu e a relação que tinham com a China continental há 1000 anos atrás, e como a escrita chinesa era vista como algo refinado, um bocado como o latim se tornou a língua de referência na Europa durante muitos séculos. A escrita chinesa influenciou muito a sociedade japonesa, mas também a sociedade e cultura japonesa e a coreana. Mas sim, há aqui uma questão de evolução cultural e também da altura em que as escritas foram implementadas. Ou seja, as nossas escritas ocidentais derivaram diretamente do latim, que já tinha derivado do grego, que já tinha derivado do fenício, ou seja, aqueles pictogramas iniciais evoluíram para uma escrita mais simbólica, enquanto houve culturas que
em termos práticos, tiveram uma continuidade muito maior que o Império Romano e a sua escrita e a sua forma de estar permaneceu quase inimutável durante os séculos. Muito obrigada pela resposta. Passamos então à próxima pergunta. Qual é a importância da aplicação de tarefas STEAM em sala de aula? Eu acho que principalmente para alunos que têm mais dificuldades em apanhar conceitos mais abstratos, as tarefas STEAM acabam por não só ajudá-los, mas também motivam-nos, porque se nós percebemos algo com mais facilidade, não vamos criar uma aversão. E isto relaciona-se muito com a motivação dos alunos. Se arranjarmos estratégias que sejam mais inclusivas a todos os alunos, e neste caso, através das estratégias STEAM, estamos a beneficiar não só os alunos que têm mais dificuldades e que estão menos motivados, mas também estamos a dar aos outros alunos a oportunidade de ver a mesma matéria e o mesmo conhecimento de uma perspectiva diferente, e que pode também ajudá-los a melhor aprender, mas também a melhor comunicar. E vocês sabem que muitas vezes pedem-nos para fazer cartazes e outras coisas que, honestamente, como professor de artes visuais, às vezes benzo-me com alguns cartazes que me aparecem nas escolas, e os alunos não têm culpa, porque às vezes não é dada a importância que se deve dar às disciplinas como as artes visuais ou a educação física, porque são vistas um bocado como secundárias às aprendizagens, mas elas estão lá por algum motivo, ajudam-nos a consolidar todo o conhecimento. Não devemos ver tanto as coisas como estando em caixinhas separadas, mas como tudo partes de um mecanismo que nos levam a um fim. Obrigada por terem participado, esperamos que tenham gostado e, sobretudo, que vos tenhamos ajudado a criar uma ideia diferente sobre o desenho, que desenhar é natural e que não é um exclusivo das artes e dos artistas. Deixámos uma última sugestão do professor Pedro, um TED com o professor Hans Rosling, onde ele utiliza a informação visual no contexto das ciências sociais. Mais uma vez, obrigada e até ao próximo webinar. Obrigado a todos. Até à próxima.